Olá, hoje a gente vai conversar sobre Gênesis, capítulo 23. Isso aí, um capítulo bem marcante. A gente está falando da morte de Sara, né? Aos 127 anos, lá em Kiriat Arba, que hoje é Hebron. Exatamente. E Abraão, o marido dela, está de luto. Só que, além da dor, ele tem uma questão prática urgente. Que é encontrar um lugar para sepultar Sara. E o detalhe, ele era um estrangeiro, ele em Canaã. Sim, um peregrino, como o próprio texto diz. Ele não tinha terra própria. Para um líder nômade, isso é complicado, né? Especialmente num momento desses. Ok, vamos desvendar isso, como ele lida com a situação. Ele vai falar com os hititas, que eram os donos da terra ali na região. E a abordagem dele é super respeitosa, né? Ele se apresenta como estrangeiro e peregrino. Totalmente. Ele pede para comprar uma propriedade para sepultar a esposa. É um pedido direto, mas, assim, vindo de uma posição de vulnerabilidade, sabe? E como os hititas reagem? Olha, a primeira resposta deles é bem impressionante. Eles reconhecem Abraão, chamam ele de príncipe poderoso entre nós Nossa. e oferecem ajuda. Sim, e de forma bem generosa, aparentemente. Dizem para ele escolher o melhor túmulo que eles tivessem e falam: nenhum de nós vai te negar a sepultura. Parece que de graça, né? Uma hospitalidade incrível. O fascinante aqui é como esses costumes de hospitalidade e respeito se misturam mesmo numa situação que vai virar uma transação comercial, né? Pois é, mas Abraão não aceita essa oferta geral, certo? Não. Ele agradece, se curva, demonstra respeito, mas ele tem um lugar específico em mente. A caverna de Macpela. Exato. Que ficava no campo de um sujeito chamado Efron, filho de Zoar. E Abraão faz questão de dizer que quer comprar pelo preço justo. Interessante essa insistência em pagar. E Efron estava lá. Estava assim. A negociação acontece no portão da cidade, que era o lugar onde essas coisas legais e comerciais eram resolvidas publicamente. E Efron estava lá, no meio dos outros hititas. E o que Efron diz? Bom, ele primeiro faz aquela oferta pública, né? Não, meu senhor, ouve-me, eu lhe dou o campo. E também lhe dou a caverna que nele está. Diante dos filhos do meu povo, eu a dou a você. Sepulte a sua morta. Oferece de graça, publicamente. Isso levanta uma questão importante sobre como funcionavam essas negociações na época. Será que era uma oferta 100% genuína ou era mais uma formalidade, uma etiqueta, antes de chegar no preço de verdade? Tipo uma dança das cadeiras da negociação? Pode ser. Algo assim. Era comum essa demonstração inicial de generosidade. Talvez fosse esperado que Abrão recusasse educadamente e insistisse em pagar. O que ele faz, né? Ele insiste de novo. Não, mas se você quiser me fazer um favor, ouça-me. Darei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Exato. Abraão parece focado em garantir a posse legal, sem margem para dúvida, sem dever favores. Ele quer o título de propriedade. É aqui que fica realmente interessante. Como Efron reage a essa segunda insistência? Aí, Efron finalmente fala em valores. Mas ele faz isso de um jeito meio casual. Como assim? Ele diz: meu senhor, ouça-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que importância tem isso entre mim e você? Sepulte sua morta. Quase como se fosse pouco dinheiro, né? 400 ciclos de prata, mas isso era pouco? De jeito nenhum. 400 ciclos de prata era uma quantia considerável. E o texto ainda especifica: prata corrente entre os mercadores. Ou seja, peso e valor de mercado. Uma transação comercial séria. E Abraão nem pechincha. Não, ele aceita na hora, pesa a prata ali mesmo na frente de todo mundo, isso mostra seriedade. Ele não estava só comprando um túmulo, ele estava firmando um direito legal permanente. Comprar era a chave para isso. Se aceitasse como presente, talvez no futuro alguém pudesse contestar, sabe? Entendi. Garantiu a posse de forma indiscutível. Exatamente. E o texto faz questão de detalhar tudo, né? O campo de Efron, em Macpela, perto de Manré, a caverna, todas as árvores dentro dos limites do campo. Sim, uma descrição bem completa da propriedade. Tudo isso foi transferido para Abraão na presença dos filhos de Et, ou seja, dos hititas, como testemunhas lá no portão da cidade. Essa publicidade e o detalhamento são fundamentais para validar a transação legalmente. E só depois de tudo isso formalizado é que Abraão sepulta Sara na caverna. Se conectarmos isso ao quadro geral,
Essa compra é muito mais do que apenas um local de sepultamento. É a primeira propriedade de Abraão na Terra Prometida. Exatamente. É a primeira raiz física e legal dele naquela terra que Deus havia prometido à sua descendência. É um ato de fé concreto, sabe? Um investimento no futuro, mesmo ele ainda sendo um estrangeiro e peregrino. A transação pública solidifica essa reivindicação para as gerações futuras. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, Sara é sepultada dignamente. Sim, num lugar que agora pertence legalmente à família. E Abraão, o estrangeiro, através dessa negociação cuidadosa, desse pagamento integral, estabelece um marco permanente, uma primeira posse na terra. Isso mesmo. Fincou uma raiz. Deixa a gente pensando, né? Com certeza. O que essa aquisição tão meticulosa, custosa, pública, de um túmulo revela sobre a visão de longo prazo de Abraão? Como esse ato, focado na morte, na verdade era uma afirmação poderosa da sua fé na promessa de vida e de terra futura, mesmo estando ali cercado por outro povo. É algo para se refletir.